Episódio número 6 do Sem Anestesia Odontocast, e eu vou apresentar esse convidado aqui, que o currículo dele é enorme, mas eu resumi o máximo possível. A maioria dos dentistas escolhe um caminho operacional ou os estudos, virar doutor, vira professor, publica artigo, ou até mesmo vai para o próprio empreendedorismo, que ele abre a clínica, cresce, fatura. Muito raramente essa pessoa exerce o operacional e também a parte dos estudos com excelência. Esse convidado meu de hoje é um caso à parte. O meu convidado de hoje fez mestrado na UFO, doutorado na Unesp, pós-doutorado em engenharia biomecânica também na UFO e depois um Research Fellow na Bélgica. Voltou, virou professor, fundou e ainda coordena o INPS, um instituto que já formou dezenas de implantodontistas, e eu sou um desses implantodontistas aqui em Uberlândia. Hoje ele é presidente do Conselho Científico da Assim, a maior empresa brasileira de implantes que entrega mais de 8 milhões de produtos ao ano no mundo. Em outras palavras, ele decide o que a Assim vai precisar, o que vai desenvolver e o que vai chegar na mão sua como implantodontista. Professor, pesquisador, formador, é com pé firme na indústria. Esse é o professor Dr. Roberto Pessoa. Roberto, seja muito bem-vindo ao Sem Anestesia Odontocast. Muito obrigado, Kleber, para mim é um prazer estar aqui, enfim, estou à sua disposição para a gente bater um papo, né, e responder aí suas dúvidas e conversar um pouco com as pessoas que vão assistir esse podcast aí da gente. Massa, e é isso aqui tudo mesmo, Robertão? Mais um pouco? Cara, né, quando você lê assim, assim, até a gente fica até um pouco cansado, né, de lembrar de tanta coisa que a gente fez, mas é basicamente isso aí mesmo, né? Assim, eu parti para diferentes vertentes, as coisas foram acontecendo, enfim, eu acho que nesse podcast a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco a respeito dessa trajetória aí. Show de bola, vamos começar do começo, Roberto. Conta pra gente quem que é o Roberto, de onde o Roberto veio, conta a sua história, até antes de chegar nessa área da odontologia, que eu quero saber de tudo. Bom, eu na verdade eu não sou mineiro, né? Eu sou baiano. Eu saí da minha cidade, eu nasci no interior da Bahia, numa cidade chamada Jequié, uma cidade bem pequena, né? Eu costumo dizer que não precisa saber onde é não, porque praticamente ninguém sabe, né? Uma cidade pequena da Bahia, enfim. E eu fui fazer o meu colegial em Salvador, então eu saí de Jequié com 13 para 14 anos e fui morar em Salvador para fazer o meu pré-vestibular lá, para fazer o meu colegial. Estudei numa escola muito boa, né, no Colégio Anchieta, lá de Salvador, e era um colégio que tinha uma aprovação muito alta, né, 92% de quem conseguia passar no terceiro colegial do Anchieta, normalmente entrava, né, na faculdade. E eu prestei 3 vestibulares com 17 para 18 anos, passei nos 3 públicos, né? Passei na Escola Baiana de Medicina para Medicina, é um estadual, passei na Federal da Bahia, e passei na UFO, né, na Federal de Uberlândia. E aí eu resolvi vir para Minas Gerais para poder fazer a minha graduação, né, sair um pouco da Bahia, enfim, né, abrir os horizontes, morar em algum lugar um pouco mais distante, vir para o Sudeste. E aí eu vim para cá, né, resolvi vir para Uberlândia e estou aqui desde então. Então você teve a oportunidade de fazer lá, mas escolheu aqui de livre e espontânea? Isso, eu passei tanto lá quanto aqui, né? Passei na Federal da Bahia, mas nessa época, isso já é 97, né? 96 para 97, quando eu passei no vestibular, nessa época a graduação da UFO era considerada uma das 5 melhores graduações de odontologia do Brasil, e esse foi o principal motivo que me fez mudar para cá. Então a minha ideia era vir, fazer a minha graduação e depois, obviamente, voltar para morar na Bahia, né? O que de fato não aconteceu, mas era o meu objetivo, fazer a graduação aqui e depois finalizar a graduação e voltar para lá. E na escola sempre foi aquele nota 10? Não, na verdade não. Na verdade, assim, eu sempre fui um aluno de 9 em tudo, né? Na verdade, eu não era um aluno que oscilava, que tirava 10 em alguma coisa e tirava 6 em alguma outra coisa. Então eu sempre fui um aluno que gostava de basicamente todas as matérias, assim, eu não tinha uma matéria, eu era bom em matemática, como eu era em história, como eu era em biologia, tirava ali a minha nota entre 8 e 9 na maioria delas, enfim, e poderia ter feito qualquer coisa, né? Na verdade a odontologia foi uma opção, passei em medicina também, como eu te falei, mas assim, eu fiz a opção pela odontologia
justamente naquela época, porque eu imaginava, olha, vai vendo a cabeça de um estudante de 17 anos, né? Então, assim, os meus pais só fizeram um segundo grau, eles não tinham muito como me orientar, enfim. E eu imaginava que o dentista, ele rapidamente podia entrar no mercado de trabalho. Então eu imaginava que a odontologia, por ser 4 anos, eu ia conseguir trabalhar mais cedo, ia conseguir de fato, né, ganhar, enfim, né, começar a ser remunerado pela minha profissão mais rápido do que se eu fizesse medicina. Eu pensei que medicina eu faria 6 anos, depois mais 2 anos de uma residência, mais 2 anos de outra residência, então demoraria muito para eu entrar no mercado de trabalho. E aí eu pensei em fazer odontologia porque, de novo, né, eu conseguiria passar a ser remunerado de maneira mais rápida. E aí eu decidi fazer odonto, mas poderia ter feito engenharia, sei lá, poderia ter feito qualquer outra coisa porque gostava de todas as áreas. Massa, bacana. E como é, tem algum parente, alguém, o que te fez assim, além do fato da UFO ser a top 5 no Brasil naquela época, acredito que hoje também é top Brasil, a UFO, mas você tinha algum parente, alguma coisa, ou só falou, vambora, não sei nem como é que é Uberlândia, ou você pesquisou Uberlândia? Não, eu nunca tinha passado por Uberlândia, para você ter uma ideia, né? Assim, uma vez eu fui para o interior de São Paulo, para Marília, na casa de um amigo meu, e cheguei a passar pela cidade, mas só isso, né? Nunca parei em Uberlândia. Não tenho parentes aqui em Uberlândia, enfim, eu vim para cá mesmo sem nenhuma estrutura de suporte, né? Então morei num pensionato ali no Moarama, e, enfim, né? Vim para cá me aventurar, como eu falei, né? Fora da minha zona de conforto, que era a Bahia. Gente como a gente, né? Morou em República, viveu a bagunça, estudou e é isso. Com certeza absoluta. Show, meu amigo. E como é que você concilia hoje essa sua vida tão corrida? Que quando eu te mandei mensagem pra você vir, você tinha uma palestra onde? Em Barcelona, Em né? Barcelona e vai Isso, dar um curso agora em Portugal. é isso. Como é que eu tenho a curiosidade muito grande de saber como é que é a sua rotina ali de segunda a segunda. Você tem uma rotina fixa? Ah, eu estudo tal hora, eu tenho que acordar tal hora, eu como isso de manhã, eu faço isso. Cara, assim, de fato é uma rotina muito intensa, né? Assim, eu acordo todo dia às 5h15 da manhã, todos os dias, né? Eu ainda estudo muito, inclusive estudo outras línguas, né? Falo bem o português, o inglês e o espanhol, estou estudando o italiano agora, então eu aproveito das 5h30 às 6h30 para estudar. É, Nesse caso, estou estudando italiano. E depois vou fazer academia ou jogar tênis, né? Que é um dos esportes que eu mais gosto, enfim. E todos os dias eu faço algum exercício físico, volto por volta das 7h30, né, para casa, enfim, tomo um banho, né, tomo meu café e aí a partir daí eu vou trabalhar. E aí eu tenho diversos empregos, né, aí vai depender, né, por exemplo, se eu eventualmente vou dar aula na graduação, ou eu vou para o INPS operar, ou às vezes eu vou viajar, eu dou cursos fora do Brasil também, eu tenho curso em Portugal, tem esse curso com a parceria, né, com a Universidade de Barcelona. Então, assim, eu viajo muito. Para você ter uma ideia, o ano passado eu fiz 14 viagens internacionais para 10 países diferentes, né? Então, hoje eu coordeno eu sou presidente do Conselho Científico da SIM, né? Então, eu ajudo a coordenar a área de pesquisa da empresa nos 42 países que a empresa está presente. Então, fora os cursos que eu dou, essa atividade como pesquisador também me leva a ter a necessidade de viajar para dar palestras. No Brasil também eu cheguei a fazer 22 eventos fora de Uberlândia, em diferentes estados do Brasil. Então, assim, aí vai depender muito, né? Tem semana que eu tô mais aqui em Uberlândia, aí quando eu tô aqui a agenda é muito pesada, né? Porque os pacientes eles ficam aguardando uma oportunidade para eu operá-los, enfim. Então, né, aí tem as especializações. Cheguei a ter 10 turmas simultâneas de especialização, você imagina, 120 alunos de especialização em plantodontia. Então, um volume de trabalho bastante significativo. Bastante significativo. E assim, dúvida minha mesmo, a odontologia lá fora, como é que você enxerga ela em comparação com a nossa aqui hoje? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Assim, na verdade, do ponto de vista clínico, principalmente, o cirurgião brasileiro, né? O profissional da área de saúde do Brasil, ele é muito diferenciado, principalmente porque aqui a gente tem a oportunidade de fazer uma prática muito robusta em pacientes, que coisa que no exterior normalmente não é comum, né?
Então, a maioria dos profissionais que formam em implantodontia, que é a minha área no exterior, eles trabalham muito com manequim, eles quase não operam implantes, então assim, eles fazem cursos, por exemplo, com 2 implantes instalados em pacientes, entende? Ou só com cirurgias demonstrativas e a partir daí vão trabalhar na área de implantodontia. Então você não tem a especialidade de implantodontia. Normalmente quem faz implantes como uma cirurgia a mais dentro da especialidade, por exemplo, de periodontia ou de cirurgia bucomaxilofacial, né? E o Brasil tem a especialidade de implantes, na qual um aluno meu sai fazendo 40, 50, 60 implantes no curso, ou às vezes até mais, entende? Coisa que na Europa é virtualmente impossível, Estados Unidos, enfim. O nosso curso em Portugal, por exemplo, é um curso extremamente diferenciado. O aluno faz 8 implantes, entende? Em 4 módulos de curso. E isso para eles é uma enormidade. Para mim é um passeio, né? Para mim é um passeio. Vou para lá, tem 6 alunos, a gente faz 20 implantes em um dia e meio de trabalho, enfim. Isso é muito pouco para a gente. Aqui, normalmente, a gente faz 26 cirurgias em um dia lá na clínica, entende? Então, assim, a diferença de formação ela é muito grande. Obviamente, isso vai repercutir na qualidade do trabalho. Então, os brasileiros, eles são, de fato, diferenciados nesse aspecto. Essas vantagens. Lembro da época da especialização, que eu fiz especialização lá na EMPS, que a galera, sim, escolhia o caso. Você pode escolher seu caso. Lá fora não tem isso de você poder escolher seu caso, porque é raro, o paciente lá é raro. Aqui com a gente já é totalmente diferente e a galera, tem gente que reclama ainda de barriga cheia, né? Da nossa odontologia brasileira, que eu acho que é uma das melhores do mundo. É uma das melhores do mundo. Isso, não tem dúvida, não. Show de bola. Sobre esse aspecto, né, Kleber? Porque também quando você vai aí sim, né, para a área de pesquisa, enfim, né, os recursos que as universidades na Europa têm, eventualmente eles fazem recursos, equipamentos, enfim, então fazem com que aí a possibilidade de você ter pesquisas de ponta fora, aí já um pouco um degrau acima do que eventualmente, não do ponto de vista da qualidade do pesquisador em si, né, porque o pesquisador brasileiro ele consegue tirar leite de pedra, né, ele consegue fazer pesquisas de alto nível com a quantidade de recursos muito pequena, mas quando você vai para o volume de recursos aplicados, por exemplo, em área de desenvolvimento de conhecimento fora, aí sim a gente tem uma vantagem para os países estrangeiros em relação ao Brasil. O incentivo financeiro do Brasil é menor. Para pesquisa, sem dúvida nenhuma. Para pesquisa, sem dúvida nenhuma. Vou te dar só um exemplo, né, quantitativo para você entender o que eu estou te falando. Eu fiz o meu doutorado, uma parte do meu doutorado, né, que é doutorado sanduíche, na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Lá é a mais antiga PUC do mundo. Foi fundada em 1425. Ou seja, né, 75 anos antes do Brasil ser descoberto, o pessoal já fazia ciência lá em Leuven. E para você ter uma ideia, no ano que eu fiquei lá, todo o orçamento da Universidade Federal de Uberlândia, já contando com pagamento de servidores, com todo o hospital de clínicas e tal, ficou em 780 milhões, o que é uma enormidade. A Universidade Federal de Uberlândia, o orçamento é maior do que uma boa parte dos municípios do Brasil, só para você ter uma ideia. Só que a Universidade Católica de Leuven, no mesmo ano, investiu só em pesquisa R$1 bilhão. Então, 1 bi foi só para pesquisa, para você ter uma ideia da diferença, né, de investimento em pesquisa que o estrangeiro tem, né, que os países têm estrangeiros, e o Brasil, infelizmente, não consegue ter o mesmo aporte. E por que você acha que aqui a gente não tem esse incentivo? Cara, assim, o Brasil, ele carece de muitas coisas, né, assim, inclusive coisas mais básicas. Se você for numa estrutura de universidade federal, né, eventualmente a Universidade Federal de Uberlândia é diferenciada em relação à maior parte das universidades públicas no Brasil, mas falta papel higiênico no banheiro, entende? Então, enfim, falta uma iluminação adequada, falta um ar-condicionado na sala, e o Brasil, infelizmente, ele é um país com recursos limitados, né? Quando você vai para a iniciativa privada, você consegue ali uma certa equivalência, mas a iniciativa pública no Brasil, de fato, deixa a desejar. Esse dinheiro escapa, né? Assim, não é que o Brasil não seja um país rico, é um país rico, não tem dúvida nenhuma, mas é um país muito mal administrado de uma maneira geral. Gestão muito ruim.
E um acúmulo de gastos antes também. O Brasil é o reflexo de muitas vezes até do próprio brasileiro, né? Porque tudo é decisão nossa. Quem tá lá em cima também é decisão nossa. Mas não é um ponto que eu quero chegar, não é um ponto político, tá? Sim, implantes. O implante que eu uso no meu consultório hoje, eu trabalho com a Sim, depois que eu formei na EMPS, não teria como trabalhar com outro, que a gente viu a qualidade do produto que é o da Sim. Como é que foi a sua caminhada ali? Como é que te acharam? Te acharam ou você se inscreveu em alguma coisa? Quem que te achou? Você começou como? Algum cargo mais baixo, foi subindo? Conta a sua história na Sim. Essa é uma história muito legal, né? Assim, porque, na verdade, eu entrei na implantodontia há 25 anos atrás, né? Então, eu pus o meu primeiro implante em 2001. E nessa época você tinha que fazer um credenciamento para poder comprar implantes, comprar kits e tal. Você não poderia simplesmente ligar lá e comprar. E o curso que eu fiz foi de uma empresa americana chamada Triai, ela existe ainda hoje, e os fundadores da Sim eram os representantes comerciais dessa empresa, e eu tive aula com o próprio Dr. Ariel, que foi um dos fundadores da Sim nessa época. E aí, quando eu voltei da Bélgica, isso já alguns anos depois, 8, 10 anos depois que eu finalizei esse curso, eu encontrei com o Dr. Ariel e com o Fábio Bezerra, que era o diretor de P&D, de Pesquisa e Desenvolvimento, que nem existia, na verdade, esse departamento na Sim, mas estava se iniciando. Por quê? Porque assim, nesse momento, estamos falando aí de 2006, 2007, 2008, era uma empresa que já tinha tamanho de grande, era uma empresa que tinha custos muito altos, mas que não tinha produtos que entregassem diferenciais, né, pelos quais se pudesse cobrar um valor mais alto. Então essa conta não fechava, entende? Você ficava ali brigando por preço, com produtos sem diferencial e com um custo muito alto. Então o que o Dr. Ariel, que era o dono da Sim na época, o que ele pensou em investir na melhoria da qualidade dos produtos, entende? Que o produto passasse a entregar, de fato, um diferencial pelo qual pudesse ser cobrado um valor maior. E aí, a partir disso, o Fábio Bezerra foi convidado, né, para montar um grupo de pesquisadores que pudessem fazer pesquisa exploratória, né, que para a gente, deixa a gente como pesquisador muito confortável, porque toda resposta para a empresa é uma resposta positiva. A pesquisa exploratória, você estuda conceitos que podem se traduzir em produto, entende? E aí, eu estava voltando da Bélgica, eu encontrei com o Ariel, e conversando com ele e com o Fábio, eles perguntaram o que eu estava fazendo na Bélgica, eu mostrei, eles falaram, caramba, é uma metodologia que eu desenvolvi lá de análises computacionais do comportamento do osso ao redor do implante, sem nem mesmo precisar fabricar o implante, entende? Então, assim, enfim, eles falaram, olha, isso é uma metodologia muito bacana, nós estamos montando um grupo de pesquisadores, eu gostaria que você participasse. E aí eu iniciei, né, junto com esse primeiro grupo de pesquisadores a começar a desenvolver produtos para Sim, fazer pesquisa exploratória que pudesse traduzir em produto, e em 2014 a gente lançou o primeiro implante do Brasil, que Osseo integra, né, em 4 semanas e não 6 meses. Entende? Então a gente conseguiu reduzir o tempo de osseointegração de 6 meses para 4 semanas, e isso foi um impacto muito forte do ponto de vista de você entregar aquilo que de fato era uma demanda do mercado, a expectativa do paciente é pela reabilitação a mais rápida possível, e enfim, a partir daí assim, né, começou a ver na pesquisa um ativo, né, que é muito aferível do ponto de vista do que conseguiu fazer pela empresa. E eu continuei, né, fazer pesquisa pela Sim, até que o Fábio Bezerra ele se distanciou da empresa e eu fui convidado para assumir a presidência do Conselho Científico. E hoje você tem reuniões, você tem que manter você ainda pesquisa, claro, né? Não, ainda sim. Na verdade, quando eu fui convidado, até o Felipe Leonardi, que é o presidente da Sim, ele falou, Roberto, você era nosso camisa 9, né? Agora eu quero que você seja um pouco técnico, né? Eu falei para ele, presidente, assim, eu não tenho nem idade para ser técnico, né? Eu gosto de jogar, eu gosto de estar em campo, eu gosto de fazer as minhas próprias pesquisas. Mas então hoje eu coordeno um grupo muito seleto de pesquisadores, que a gente chama de núcleo do Conselho Científico, são pesquisadores da USP, da Unesp, da Unicamp, enfim. A gente entende as demandas do mercado e aí a partir dessas demandas a gente cria soluções, né, a gente cria produtos cuja
A demanda é a própria existência do problema, né? Então, assim, os produtos que a gente desenvolve, eles são soluções. A gente não cria coisas e depois vê como vai marketeá-las, entende? A gente entende as demandas, os problemas que tem no mercado e cria soluções. E a partir daí, a gente tem subgrupos desse conselho, enfim, a gente trabalha hoje com mais de 42 instituições no mundo todo, e eu tenho que fazer reuniões, enfim, tanto com a parte de desenvolvimento na fábrica dos produtos, para ver se é viável produzir, como também, né, com os pesquisadores, para entender qual é a melhor metodologia que a gente vai utilizar para poder testar o produto, para desenvolver o produto, enfim. Que e que eu fico diferencia coordenando isso. o que diferencia o implante da Assim dos implantes que hoje em dia apareceu um monte de marca do nada no mercado, do nada assim. Começou a aparecer grandes revendedores de implante no mercado que a gente não conhecia antes. O que faz com preço muito mais baixo? O que vai diferenciar assim dessas concorrências hoje? Olha, assim, eu poderia enumerar aqui uma quantidade enorme de aspectos que são relevantes, né? O próprio design do implante ele tem um impacto muito significativo na previsibilidade de diferentes situações clínicas, enfim. Esses seriam aspectos, né? O outro aspecto é a própria superfície do implante, poder acelerar o processo de regeneração óssea e tornar esse processo mais previsível, principalmente quando o paciente ele tem dificuldades no processo regenerativo ósseo, por exemplo, pacientes diabéticos, fumantes, enfim. Eu poderia te falar que isso tem um custo-benefício bastante favorável, que a experiência do operador com os kits também, né, o próprio protocolo de utilização, de fresagem, enfim, também tem se tornado uma experiência muito mais linear, uma experiência muito menos estressante de você poder operar e fazer a instalação desses implantes, mas talvez o maior diferencial que a Assim tem, além, obviamente, de novo, né, da qualidade do produto, do próprio processo de fabricação, do encaixe das peças, é o relacionamento. Então, a Assim hoje é uma empresa cujo nível de relacionamento com os clientes não tem paralelo, né, no mercado. Você pode até ter empresas, talvez uma única concorrente hoje da Assim, tem qualidade de produto semelhante à qualidade do produto da Assim. Por outro lado, do ponto de vista de relacionamento, a Assim se destaca muito mais. Então, a Assim tem hoje quase 50 lounges no Brasil, eles nem chamam de filial, é um lugar que você pode ir, que você, inclusive, tem salas de aula, se você quiser utilizar. Enfim, hoje a Assim ela te entrega D+1, você faz o pedido, no outro dia está no seu consultório, no Brasil inteiro. Você imagina a logística de você fazer uma entrega no Acre, fazer uma entrega no Amazonas com D+1, entende? Então, assim, ela tem jantares científicos, assim, ela tem o programa Embaixadores, né, que são dentistas que se destacam dentro da marca e que tem um programa de relacionamento mais próximo ainda com a empresa. Então isso tudo faz com que, porque é o seu principal fornecedor, você trabalha com implantes, entende? Então isso tudo faz com que você tenha a possibilidade aí de se sentir muito confortável trabalhando com a marca. É o pacote completo ali da Assim, é o relacionamento, a entrega de um bom produto e tudo junto e misturado e dá certo. Negócio de relacionamento. O meu maior problema hoje, que eu tô reformando o nosso consultório lá hoje, é achar prestador de serviço, né? E ter esse relacionamento. Se você ser bem tratado ali, você já tem aquela inclinação a fazer negócio com o cara, né? Você ser bem tratado, você ser bem recebido, bem acolhido, e eu acho que isso é um essencial de tudo que é negócio, que o empresário tem que focar hoje em dia. É no relacionamento, igual a experiência do cliente, né? Acredito que na INPS também bate muito nessa tecla da experiência do paciente que chega lá, né? Que é a chave para manter o cara lá. Vamos continuar falando um pouquinho dos implantes. Sobre a concorrência, vocês têm uma concorrente maior que é a Neodent, né? E tem essa briga ali de tecnologia, igual quem entrega alguma coisa primeiro, ou já nem se importa muito mais. Não, o que acontece? Na verdade, assim, ela tenta trabalhar, obviamente, né, focado em ganhar mercado, e aí
para você crescer na proporção que assim vem crescendo, né? Assim vem crescendo ao que a gente chama de double digits, né? Assim, ou seja, mais de 10% por ano, 10, 15, 20, teve ano da assim crescer 30%, 40%, não dá para você fazer esse crescimento só com formação de novos clientes, entende? Então você precisa ganhar clientes da concorrência, isso é óbvio, né? Mas a partir daí, assim, ela tem produtos equivalentes a dos concorrentes, ou melhor do que os concorrentes, e assim ela procura se diferenciar nesse relacionamento. Então, de fato, você consegue ganhar clientes da concorrência, muito porque, eventualmente, a própria concorrência perde essa clientela, você entende? Quando você liga, você imagina, né? Porque assim, tratar uma pessoa que compra 1.000, 2.000 implantes bem praticamente é obrigação, né, de quem vende implantes. Mas aquela pessoa que compra 1, 2 implantes hoje, talvez seja que compre 1.000 daqui a alguns anos. Isso aconteceu com muitos dos meus alunos, entende? E aí assim ela trata, então assim ela trata bem, tanto quem compra 1 quanto quem compra 1.000, 2.000, 3.000, entende? Então, enfim, e isso tem repercutido muito no crescimento da empresa de uma maneira geral. Mas tem, assim, lógico que a gente quer estar sempre na frente do ponto de vista de tecnologia, então assim, a gente sempre intensifica, para isso que eu estou na empresa, né? Para a gente estar sempre de olho nas tendências, nas demandas e tentar criar soluções que de fato atendam cada vez melhor os clientes. E, Roberto, sobre ainda nessa parte de implantes, você acompanhou a mudança da implantodontia, que você está praticamente desde o começo ali. Essas técnicas que vem surgindo aí, on-4, zigomático, você está acompanhando, está validando? Qual que é a sua opinião? Inclusive o curso que nós demos agora na Universidade de Barcelona foi a respeito de cirurgias avançadas e técnicas de fixações especiais, né? Pterigoide, zigomático, transsinusal, transnasal, enfim. O que a gente vê é que, de uma maneira geral, existe a demanda por esse tipo de técnica, mas ela é hoje a exceção. Então, na maioria dos casos, você consegue fazer a reabilitação de um paciente edêntulo com fixações convencionais, né, com técnicas que a gente chama de all-on-X, ou seja, com 4 implantes, com 6 implantes, né, você consegue reabilitar a grande maioria dos pacientes. Mas alguns pacientes com um nível de atrofia mais avançado e que querem principalmente fazer uma reabilitação mais rápida, com cargas imediatas, por exemplo, aí sim essas fixações especiais elas estão mais bem indicadas. Mas o que eu vejo hoje, honestamente, Kleber, é uma extrapolação das indicações. Então tem muita gente que, porque sabe fazer, ou melhor, porque acha que sabe fazer, ela extrapola a indicação e utiliza em casos que daria para resolver de maneira mais convencional. Hoje o Brasil é o segundo maior mercado de implantes do mundo. E você acha que pra galera que tá formando agora vai ter mercado de implante? Isso é uma pergunta também que é muito recorrente, né? Muita gente me faz essa pergunta. Tem um trabalho do professor Mário Romandini, que hoje é o editor da Journal of Periodontal Research, que mostra justamente isso. Hoje tem 353, se não me falha a memória, milhões de edêntulos no mundo, e esse número ele vai quase dobrar até 2050. Então, assim, para você ter uma ideia, a gente só atendeu em torno de 5, 6% da demanda por implantes mundiais, entendeu? Então, assim, pode formar muito mais implantodontistas. Tem muito mercado na implantodontia. A implantodontia, mesmo na época que o Brasil teve recessão, ela ainda continuava crescendo mais que 10%. Então, enfim, assim, eu não acho que esse é o problema. O problema não é a quantidade de implantodontistas. Para mim, o grande problema é a qualidade dos implantodontistas que tem atuado, entende? Então, assim, esse para mim talvez seja um ponto muito relevante de discussão, porque de fato a implantodontia ela exige um nível de conhecimento teórico e um nível de competência técnica, né, para que você consiga atender a expectativa dos pacientes. Então, e o que eu tenho visto é muita gente trabalhando abaixo do mínimo necessário para entregar um trabalho de qualidade.
Não é só furar osso, Roberto? De jeito nenhum, absolutamente. Você que foi meu aluno, você sabe disso. Então, assim, longe disso. Nós não somos marceneiros de branco, né? Enfim, né? A implantodontia ela é calcada num alicerce teórico muito, muito amplo e você precisa estudar, mesmo que seja para fazer um implante simples ou seu integrar. Show de bola. Você que está enfiado, inserido nesse mundo aí, dos dois mundos, de doutorado, mestrado, de estudos, de pesquisa e no operacional. Para o cara hoje que quer viver só de estudos, de doutorado, você acha que tem espaço, tem uma carreira bacana para ele ali na parte de dar aula? Kleber, assim, eu tenho sido, por incrível que pareça, muito convidado para falar dessas diferentes vertentes, né, que uma pessoa que se forma em odontologia pode trabalhar, né? Então, assim, eu gostaria de pontuar alguns aspectos aqui que eu acho que são relevantes. Quando você forma, a especialização ela vai te credenciar a trabalhar dentro de uma área específica. Então, você faz a especialização em implantodontia, você consegue trabalhar com certa competência dentro dessa área, entende? Quando você faz um mestrado, do ponto de vista clínico, eu digo, operar o paciente, instalar implantes, isso é coisa de especialista. Quando você faz um mestrado, o mestrado te ensina a ser professor, ensina didática, oratória, como você monta uma aula, como você, né, enfim, transmite o conhecimento para o aluno. E essa vertente, ela é uma vertente na qual você pode tanto trabalhar na iniciativa privada, ou seja, ser um professor de uma universidade privada, quanto você pode prestar uma prova para ser um professor concursado de uma universidade pública, né? Que sim, tem tem aspectos que são vantajosos e aspectos que são relativamente limitantes, principalmente se você trabalha como um DE. Um professor de dedicação exclusiva, então você não pode ter um consultório, enfim, você vai ter ali uma faixa salarial a partir da qual você vai acrescendo, mas de maneira bastante gradual, conforme você vai subindo ali na sua carreira acadêmica. O doutorado, ele já te credencia a ser um pesquisador. Então, você aprende a desenvolver conhecimentos no doutorado. É lógico que, normalmente, quando você vai principalmente prestar concursos para universidades públicas, você ter o doutorado já também te dá muitos pontos no concurso, entende? Mas são essas três vertentes. Você trabalha como clínico, você pode trabalhar como professor e você pode trabalhar como pesquisador. No meu caso, eu trabalho nas três vertentes, né? Como clínico, como professor e como pesquisador também. Acho que essa associação faz você se destacar, porque você tem todas as visões, tanto a visão ali de pesquisa, a visão teórica, quanto a visão prática. Isso de fato eu posso te dizer que é um diferencial, porque eventualmente um pesquisador ele não tem aquela experiência clínica, enfim, ele não conhece, os problemas chegam até ele, obviamente, mas ele não tem aquela experiência própria, né, que pode te dar ali uma substância a mais para você poder dar uma direção em uma metodologia de pesquisa ou num desenvolvimento, entende? E eu acredito que o professor, de uma maneira geral, né, principalmente para áreas mais práticas, ele precisa fazer uma especialização, né, porque você ensinar aquilo que você não sabe fazer também gera uma dificuldade um pouco maior. Então, quando você trabalha nas três vertentes, realmente você tem um certo diferencial. Sobre a IMPS, Roberto, como é que foi a fundação da IMPS? Tem quantos anos que tem a IMPS? A IMPS tem 18 anos, 18 né? anos? A IMPS tem 18 anos. Já quantas turmas? É bastante tempo. Eu não saberia. De especialização, eu acho que nós passamos passamos de 20 turmas aí tranquilamente, entende? Tranquilamente passamos de 20 turmas. Então eu já devo ter formado mais de 300 especialistas aqui na região. Grande maioria dos implantodontistas que são bons. São alunos foram assim, eu tenho bons, eu fico extremamente lisonjeado e satisfeito, né, porque depois de 18 anos eu posso de fato ver aonde essas pessoas chegaram, né. Então eu poderia aqui passar um tempo grande citando nomes de profissionais que eu tive a oportunidade de ver fazer a primeira cirurgia, de pegar na mão para ensinar, e que hoje são grandes cirurgiões, né? Grandes professores, inclusive com mestrado, doutorado, pós-doutorado, e que fazem um trabalho espetacular.
Como que foi a fundação da IMPS? Como é que você teve essa ideia? Quando eu voltei da Bélgica, eu já trabalhava desde os 23 anos com cursos, né? E aí, quando eu fui fazer o meu doutorado, como era integral, eu não tive condição de continuar com a equipe, né, que eu iniciei à época. E aí, quando eu voltei da Bélgica, esse sócio meu, que acabou vindo a falecer de acidente de carro, né, que a gente montou o IMPS juntos, e ele ficou 8 meses só no IMPS. Eu queria ir embora para a Bahia e ele falou assim, não, Roberto, vamos tentar montar uma clínica, nós dois, uma clínica de cursos, justamente para a gente fazer um pouco diferente do que era a rotina do ensino na época, né? Assim, o professor, Kleber, por incrível que pareça, ele era muito distante do aluno na época, né? Assim, você não tinha uma relação de proximidade, aquele ensino no qual o aluno se sentia confortável estando próximo ali do professor. O paciente também, os pacientes de curso, eles eram tratados de maneira muito diferente dos pacientes particulares, enfim. Então a gente se sentia um pouco desconfortável com esse tipo de abordagem para cursos. E aí a gente pensou em fazer de uma maneira diferente do que tinha na época, né? E graças a Deus deu muito certo, né? A gente tem uma proximidade, uma amizade muito grande, uma vontade de que o aluno realmente ele se saia bem, sabe? Não só necessariamente do ponto de vista técnico e teórico, mas que ele consiga extrair o melhor fruto, né, daquele curso que ele está fazendo ali com a gente, né? Então esse pensamento de ter uma respeitabilidade mais horizontal, ou seja, o paciente ele não é respeitado menos do que o aluno também não é respeitado menos do que o professor, do que o funcionário, aquilo que você viu lá na clínica, né? Então isso era a essência do IMPS, né? De uma maneira geral, ele nasceu assim e todo mundo que trabalha hoje lá, você vê que tem mais ou menos o mesmo pensamento. Ali você já estava na terceira vertente, operacional, de professor, e ali você caiu na gestão, na parte de empresário. No começo ali você sofreu com alguma coisa? Sofri com tudo, né? Na verdade, eu te falo assim, de tudo que a gente faz, assim, a parte administrativa talvez seja mais desafiadora, né? Você lidar com gente, enfim, você sabe, essa parte de você ter que dizer não, de você ter que, sabe, direcionar, de você ter que estimular em determinados aspectos, enfim, você lidar com a equipe, eu cheguei a ter uma equipe de mais de 30 pessoas, para você ter uma ideia, né? Então, assim, hoje eu tenho diminuído um pouco, porque eu tenho intensificado muito a minha carreira internacional, né, como professor internacional, enfim. Eu validei recentemente o meu diploma de doutorado pela Universidade de Lisboa, então hoje eu tenho as mesmas prerrogativas de um doutor europeu, de fato, né? Enfim, eu tenho buscado muito cursos fora do Brasil e eu tenho, lógico, né, a gente ainda tem as nossas turmas lá, mas muito menos do que eu já tive. Hoje eu tenho só 4 turmas de especialização, chegamos a ter 10 simultâneas, hoje são 4 simultâneas. Mas assim, a parte administrativa ela é bem pesada, ela é bem... consome muito tempo, te consome muito, né? Consome muito da sua energia. Gestão de pessoas, acho que é o meu maior. Foi no começo, agora está melhorando, né? Que a gente vai fazer um ano de empresa agora, mas gestão de pessoas foi o meu maior problema no nosso começo lá. Porque nem é todo mundo que está alinhado com o que você está pensando, né? Da cabeça do dono. Não é todo mundo que quer chegar naquele lugar. Às vezes o cara só quer ir lá, fazer o dele e ir embora. E aí atrapalha um pouco no crescimento. Aí a gente teve que implementar, sofri muito no começo. O financeiro eu sofri muito, por isso que eu tenho o Brian que é o cabeça do financeiro lá, graças a Deus, né? Já não sou eu que mexo mais. Mas eu acho que o nosso maior problema lá foi gestão de pessoas. E isso aí, implementar uma cultura que igual é lá, que eu já vi muitas meninas deixam tudo muito organizado. O paciente chega a ter um direcionamento, o aluno chega a ter um direcionamento, isso aí é a parte mais bacana que eu não sei se demorou muito para conseguir, mas que tá bem alinhado lá dentro da IMPS. Que na verdade, Kleber, assim, de novo, né, assim, essa questão da cultura, ela é a essência de qualquer empresa, entende? E, enfim, mas assim, as pessoas, as pessoas que têm um pensamento convergente, elas vão se aproximando, né? E você, de fato, vai identificando ali quem são aqueles pontos que estão fora da curva, fora do ideal, enfim, e você tenta trazer para o mais próximo possível do pensamento da sua empresa, mas à medida que você
vê que aquela pessoa tem uma resistência ou que a coisa não vai dar certo, o melhor de fato é você, enfim, né, você tirar a pessoa do que você deixar contaminar a sua empresa com um pensamento muito divergente. E como é que é a estrutura lá da IMPS hoje? O que tem lá, que o aluno que for, o que ele vai ver de diferencial dos outros cursos que tem de especialização ao redor aqui? Para você ter uma ideia, assim, a gente trabalha com tudo que existe de vanguarda na implantodontia, né? O que tem de mais novo, mais recente, né? Então, assim, eu fui o terceiro sistema de CAD/CAM de laboratório robusto em Minas Gerais, né? Então, assim, eu tenho sistemas de CAD/CAM, que é a confecção das próteses dos pacientes, enfim, né, computadorizadas, né? Tanto o desenho computadorizado, que é o CAD, né, que é o Computer Aided Design, quanto a manufatura auxiliada pelo computador, que é o CAM, né, que é Computer Aided Manufacturing, ou seja, é o sistema de fresadoras, impressoras 3D. Então, desde 2012 eu tenho um sistema de CAD/CAM robusto e hoje praticamente a gente trabalha no IMPS só com sistemas digitais, enfim, né? Então o aluno ele já, é lógico que ele aprende o convencional também, é muito importante, porque o digital é ferramenta, mas tudo que existe, cirurgia guiada por computador, enfim, né? Sistemas digitais de uma maneira geral, isso tudo é ofertado para os nossos alunos, para os nossos pacientes lá também, né? Então, próteses com mais precisão, com mais longevidade, materiais mais novos, enfim, tudo que tem de mais moderno hoje a gente tem à disposição lá no IMPS, né? Sem perder a humanização do atendimento, obviamente. Né? E você que faz as avaliações lá hoje? Não consigo fazer Não todas dá, né? mais. Antigamente era eu que fazia 100% das avaliações. Hoje eu não consigo, mas são pessoas também, foram nossos ex-alunos, enfim, né? Tem a mesma linha de pensamento, a mesma qualidade de planejamento, que isso é muito importante, a mesma forma de tratamento dos pacientes. Enfim, eu faço alguns exames, né? Mas hoje eu não consigo fazer todos, porque o IMPS, graças a Deus, tem um volume de pacientes bastante significativo e esse é um dos grandes diferenciais do nosso curso lá, né? O aluno opera e opera muito, né? Assim, o volume de cirurgia que os alunos fazem lá é um volume bem robusto, que vai dar uma formação técnica para ele, né? Bem consistente para ele conseguir executar todos os protocolos dentro da implantodontia. Bacana. E todo mundo que vem cá, né? Estou chamando mais, são empresários, donos de empresa, e acaba que eles focam muito na experiência do cliente, do paciente. Igual você falou do relacionamento, que você tem que ter o relacionamento com as duas partes. Bom relacionamento, acho que foi esse o princípio lá, quando você abriu a IMP, você quis focar nisso. Como é que você faz hoje com a experiência do paciente que chega na IMPS? Como é que é feito lá? Como que é o protocolo padrão que você deixou, já que você não está conseguindo mais fazer essas avaliações completas? Bom, hoje o IMPS tem uma estrutura bastante profissional, né, Kleber, assim, e que já é razoavelmente bem conhecida, aquela questão de você ter um marketing profissional, de você ter uma captadora 40 horas conversando com essas pessoas, né, entendendo quais são as expectativas, os problemas, trazendo essa pessoa para dentro da clínica, à medida que essa pessoa vem, tem hoje uma pessoa dedicada a fazer esses orçamentos, que conversa com o paciente. De novo, né? A implantodontia, Kleber, e você vai me lembrar de ter te falado isso, né? Ela não é baseada no convencimento, né? A implantodontia, ela é primeiro baseada, ela tem 4 pilares, né? E um desses pilares é o entendimento de fato do problema do paciente, né? O que o implante vai poder fazer na melhoria da qualidade de vida daquele paciente. Então, você escutar o paciente é extremamente importante. A partir daí, esse paciente é bolado, né? É planejado o tratamento do paciente, então a gente monta um plano de tratamento que vai atender essa expectativa que agora a gente conhece pela conversa que a gente teve, e a partir daí esse paciente vai também conversar, né? A gente tem lá uma pessoa que discute a parte financeira, né? Porque a gente sabe que um dos pilares é a viabilização, tratamento caro, né? É um tratamento que de fato o ticket médio da implantodontia aí é entre 6 e 8 mil reais. Então, para o paciente que não tem um ganho financeiro mensal substancioso, de fato impacta no orçamento dele. Então, a gente precisa entender como encaixar isso
ali dentro do orçamento familiar do paciente, né, de forma que o paciente consiga concluir esse tratamento, enfim, e aí tem uma pessoa dedicada a fazer isso, né, a encontrar o melhor formato para o paciente do ponto de vista financeiro, e à medida que esse paciente assina o contrato com a gente, é importante estabelecer um contrato com o paciente. Aí esse paciente já tem os agendamentos, a maior parte dos agendamentos já ficam ali, né, já todos, o paciente tem uma visão de início, meio e fim, entende? De quanto tempo ele vai demorar para concluir o tratamento. Então isso vai diminuindo um pouco as ansiedades, as expectativas do paciente. E obviamente, né, que a clínica tem uma sala de espera adequada, tem sempre um café, tem sempre, né, ali um lanche para o paciente. Um outro aspecto que é muito relevante dentro da nossa área, né, da implantodontia, né, da odontologia de uma maneira geral, é que às vezes quando você está operando um paciente, você pode atrasar, acontece, né? Você está operando e a urgência é aquela pessoa que você está fazendo a cirurgia ali. Só que a espera, sem a expectativa de quando essa espera vai terminar, ela é muito angustiante, entende? Então a gente tem sempre uma recepcionista que de fato recepciona o paciente, que não é só uma preenchedora de espaços vagos em agenda. Então vai lá, pergunta para o dentista quanto tempo ainda vai, volta para o paciente, enfim, né, mantém sempre o paciente bem informado, isso é importante. Enfim, são pontos mesmo de sempre estar com um sorriso, sempre querer bem as pessoas, né, Kleber? Isso faz uma diferença muito grande, né? Você está lidando com gente. Se você não gosta de gente, você não está na área correta. Você não está na profissão certa, entende? Justamente. Eu sei como que eu fui para lá na IMPS, mas como que é essa captação? Vou falar um pouquinho como é que eu fui para lá. Vida inteira eu fiz estágio com bucomaxilo, antigo também aqui da região, formou aqui, especializou aqui. E certo dia eu falei pra ele, cara, eu preciso fazer uma especialização de implantodontia, que eu não tenho interesse em procurar fazer bucomaxilo agora, mas eu quero operar igual você. E na hora, o primeiro nome que veio na cabeça, Roberto. Entrei no Instagram, mandei mensagem pra você respondeu na hora. Que você mesmo responde todas as mensagens, né? Até hoje. Até hoje você consegue responder tudo. Cara, por incrível que pareça, só pra você ter uma ideia, né? Todos os pacientes do IMPS e todos os meus alunos, eles têm o meu celular e eu não tenho 2 celulares. Aí você fala todos os pacientes, inclusive o paciente de curso, né? Ele tem o meu celular. Então se ele precisar, né, é o que eu faço, Kleber, eu trabalho com cirurgia, como eu não posso estar disponível para o meu paciente? Aí muita gente me pergunta, e como é que você dorme, como é que você passa um bom final de semana? Basta você não fazer bobagem. Se você trabalhar direito, o paciente não vai te ligar simplesmente pelo gosto de te ligar. Ele não vai te mandar uma mensagem só para, sei lá, te elogiar. Às vezes acontece, mas o paciente que te procura é porque precisa de você. Então, se você trabalha direito, o paciente está bem orientado, que eventualmente um edema, algum desconforto, isso é normal, algum sangramento no nariz, quando o paciente vai fazer um trabalho em seu maxilar, enfim, quando ele está bem orientado, ele não te procura para te perguntar coisas que ele já sabe, entende? Então, assim, e o aluno a mesma coisa. Às vezes o aluno, cara, assim, eu passo é lógico que, né, com a quantidade de compromissos que a gente acaba assumindo, talvez hoje eu demore um pouquinho mais para responder, mas eu sempre reservo um tempo do meu dia para poder responder todos os alunos que às vezes me mandam casos para discutir, me pedem orientações. Você sabe que uma vez aluno do IMPS, sempre aluno do IMPS. Então a gente vai sempre procurar ajudar, sem dúvida nenhuma. E hoje a captação ainda é o pessoal indo atrás do seu nome. E aí é que tá, né? Você me fez a pergunta, eu acabei respondendo outras coisas. Mas na verdade, Kleber, assim, a grande maior parte de todo mundo que nos procura, quer seja pacientes, quer seja alunos, é o boca a boca, né? É claro que a gente procura estar presente cada vez mais, né, nas redes sociais, enfim. Eu não sou muito de Instagram, eu sou um migrante digital, né? Eu nasci em uma época onde nem internet tinha, não tinha nem computador, enfim, celular, essas coisas. Então a gente vai tentando se ambientar nessas novas, enfim, formas de comunicação. Hoje eu tenho bastante seguidor, as pessoas me procuram aí pelo Instagram, enfim, mas o boca a boca é o mais forte, né? Assim, os meus ex-alunos é quem indicam a grande maior parte dos meus atuais alunos.
Justamente. E era ex-aluno seu que me indicou o seu curso, eu fui procurar na hora. Respondeu na hora, já me inscrevi e é isso. Lá, as especializações, o curso, cada semestre você abre uma turma nova? Como que funciona? Antigamente estava sendo, mas agora a gente diminuiu um pouco o número de novas turmas, né? Então a gente está abrindo um anual. Lógico que a gente abre normalmente de 2 em 2 turmas, então a gente admite 2 turmas todo começo de ano, todo março. A gente estava abrindo 3, 4 turmas por ano. Então a gente abria 2 turmas no começo do ano e a gente abria 2 turmas no meio do ano. Hoje eu já não estou mais fazendo isso de novo, né? Porque a gente está procurando, enfim, continuar trabalhando com a mesma qualidade e como eu abri outras vertentes que eu preciso me dedicar, eu não quero não estar presente nos cursos, enfim, eu quero continuar dando as minhas aulas porque, de fato, os alunos vão procurar o IMPS e gostariam de ter um pouco de aula comigo também. Então, para a próxima turma, da galera que está acompanhando a gente aqui, Roberto, o cupom do Sem Anestesia, o cara vai conseguir quantos por cento de desconto? Essa foi boa, né? Pegou de surpresa nessa, né? Quantos por cento de desconto? Já gente, falando aqui, quem entrar em contato aqui, viu, gente? Quem assistir, enfim, eu garanto pelo menos 10% de desconto. Podem entrar em contato comigo ou com o Kleber. Olha, eu te vi lá no Sem Anestesia, lá do Kleber, enfim, você falou que prometeu um desconto, tá, então eu quero esse desconto. O desconto vai estar garantido mesmo. Show. Ó, Robertão, vamos entrar então no nosso bloco, que leva o nome do nosso quadro, é o Sem Anestesia, é mais um bate-bola, mas se você quiser estender mais a sua resposta, pode ficar à vontade, tá? É o bloco Sem Anestesia. Implante nacional importado, você bota dinheiro em qual? Nacional, sem dúvida. Nacional, por conta do relacionamento, que é o que você defendeu. Não necessariamente. Não? É porque a qualidade do nacional é comparável ao internacional com um custo-benefício mais favorável para a realidade do nosso mercado. Carga imediata, sua opinião? Com certeza. À medida que o paciente satisfaça os pré-requisitos necessários para fazer esse tipo de protocolo. Né? Perde muito a previsibilidade? Na verdade, você tem 96,8% de chance do implante osseu integrar mesmo sobrecarga. E quando você submerge o implante para fazer um protocolo convencional, você tem 98,3% de chance do implante osseu integrar na maioria dos casos. Então a diferença ela é pequena, mas ainda assim existe a diferença. Né? Existe um risco um pouco maior com a carga imediata, então ela precisa fazer sentido. Lógico que você não vai fazer uma carga imediata para um paciente que já perdeu dentes há 5 anos, perder um dente há 5 anos é um dente posterior. Então não faz tanto sentido você fazer uma carga imediata, porque realmente o risco-benefício não justifica. Mas se o paciente perde um dente da frente, ou se ele vai fazer uma protocolo, uma fixação de dentadura, sem dúvida nenhuma, é carga imediata à medida do possível. Esse aqui eu vou fugir um pouquinho do Sem Anestesia, que a dúvida é minha. Já recebeu proposta de outra empresa de implante? Pra você fazer parte do corpo clínico? Cara, já recebi bastante proposta, mas é difícil me tirar da Assim, né? Meu contrato com a Assim, mais ou menos, eu brinco, né? Que é como o do Ronaldinho com a Nike, né? É um contrato que ele é renovado, sem expectativa de finalização, mas, enfim, as empresas, elas sondam, né? Acabam sondando, e aí, como é que tá a relação com a Assim? Né? Você continua gostando, enfim, mas eu me sinto muito confortável na Assim, sabe? Assim, honestamente. Enfim, as pessoas me tratam com muito carinho, né, com muita consideração e gosto muito da Assim, né, não sairia por opção, só se de fato, né, enfim, eles acharem que o meu serviço em algum dado momento já não é mais necessário. Mas por você? Não. Por mim não faz muito sentido sair, não. Não faço mais proposta pro Roberto. Nesse momento, não. Se você não fosse dentista, você seria médico? Não, provavelmente se eu não fosse... Eu sou muito satisfeito, por incrível que pareça, viu? Assim, a odontologia, ela é uma área magnífica, assim. O que a gente consegue fazer pelos nossos pacientes, somente dentro da área de implantes, e o que a própria implantodontia consegue fazer por a gente, né? Do ponto de vista de boas remunerações, enfim,
né? Hoje eu conheço 30, quase 30 países, e, enfim, tenho uma vida bastante confortável e sou bastante satisfeito com a odontologia. Mas se eu não fizesse odontologia, eu poderia fazer em outras coisas, né? Engenharia seria uma delas, né? Uma parte do meu doutorado eu fiz na engenharia. Poderia fazer direito, poderia ser. Eu tenho fazenda, tenho construtora, para você ter uma ideia, então eu já trabalho em outras vertentes, né? Gosto muito de fazenda, enfim, poderia ser qualquer outra coisa. Já vi umas fotos suas lá em Jequié? A gente tem uma fazenda lá, uma boa fazenda lá na Bahia. Quem toca lá? Eu? Você mesmo toca. Cara faz tudo. Eu toco Não lá. dá pra concorrer com Sou eu que esse cara, administro, não. né? O meu pai faleceu tem uns 5, 6 anos, né? A fazenda era uma fazenda familiar, enfim. Mas sou eu que administro lá toda a estrutura da fazenda hoje. Ô, meu amigo. Então, pra gente finalizar, eu gosto sempre que o nosso convidado deixe um conselho, uma mensagem para alguém que tá na mesma área. Agora, como você tem várias áreas, tenta englobar tudo aí para ajudar o cara que quer ser operacional do implantodontista ou que quer seguir na área de mestrado, doutorado, seguir a carreira de professor. Bom, de uma maneira geral, eu diria para uma pessoa que está formando hoje em odontologia, né? Primeiro, para fazer planos de curto, médio e longo prazo. Né? Se você coloca o seu sonho muito distante do alcance do seu braço, ele vira frustração. Então, eu acho que o primeiro objetivo é você formar bem, aproveitar bastante a sua faculdade, fazer muita coisa fora da rotina da faculdade, sair da zona de conforto, participar de uma agremiação, participar de uma monitoria, participar de uma iniciação científica, enfim. Né? Isso é muito importante para a formação, para a complementação da formação. À medida que você formar, fazer uma especialização, eu acho que é essencial mesmo que você queira seguir para o meio acadêmico, fazer uma especialização é essencial. Eu não compraria um consultório logo de cara, né? Eventualmente eu faria todo o investimento em mim, porque o que é precificável é competência, aquilo que você consegue atribuir valor, é o que você faz, e quanto mais excepcional é a sua habilidade, mais você vai conseguir ser bem remunerado. Então, enfim, né, faria uma especialização, e a partir daí você tem que entender se a área de ensino e a área de pesquisa é algo que você também sente vontade, né, em se desenvolver naquilo, e aí buscar um mestrado, buscar um doutorado, enfim, eu acho que é por aí. Mas o investimento é em você. O equipamento, ele é só a ferramenta que você utiliza, mas não é o que sua mão faz, é o que sua cabeça manda sua mão fazer, que é o primordial, né? Então invista em si mesmo, e a partir daí todo o retorno, inclusive financeiro, que você vai ter, ele é consequência de um trabalho bem prestado. Com certeza. Temos um presente da nossa grande apoiadora, patrocinadora Dentistec. Vou deixar você dar uma olhadinha aqui. Ah, que legal, cara. Obrigado. Vou falar pro pessoal que tá assistindo um pouquinho sobre a Dentistec. A Dentistec é um aplicativo, Robertão, que vai unir o dentista ao técnico certificado. Só quem já ficou na mão de técnico sabe o tão grande é esse problema, e a gente tá aqui para resolver esse problema, meu amigo. Então, muito obrigado pela sua presença. Muito bom falar. Provavelmente eu vou te chamar novamente, porque a sua história, as coisas que você aborda é muito ampla. Não dá para focar só em uma coisa, então muito provavelmente você vai receber outro convite para a nossa segunda temporada para a gente falar de algum ponto específico ali e a gente conseguir aprofundar muito mais. Eu fico à sua disposição, Kleber. Para mim foi um prazer, né, de fato estar aqui com você, enfim, e no que eu puder ajudar, você pode dispor sem dúvida nenhuma. Show de bola. Muito obrigado. Que isso. Você já ficou com o consultório parado, esperando o técnico que não aparece? Agenda cheia, paciente esperando e ninguém te responde. Você entra no WhatsApp, manda mensagem esperando indicação e talvez você nem é atendido. A Dentistec é a solução para esse problema. Ela é um marketplace, um aplicativo tipo Uber, que você entra em contato com o seu técnico diretamente. Técnicos todos certificados que vão resolver o seu problema, desde a cadeira odontológica até o seu ar-condicionado e demais equipamentos. Clica aqui embaixo no link, se cadastre, a gente vai começar o nosso beta em Uberlândia e vai expandir para sua cidade. Se você quer participar do beta, então clica nesse link e se cadastre.